Olá, Quartzetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos de volta a essa série em que a gente está planejando uma história juntos. Se você perdeu o último episódio, só clicar aqui em cima, a gente fez um brainstorm dessas histórias que estão aqui na tela. Ó, a primeira delas é de uma botânica que vai roubar recursos dos mais ricos para poder construir uma plantação. E a segunda história é a história de uma drag queen que recebe poderes mágicos de um elemental da natureza e precisa lutar contra o desmatamento ali na sua cidade ou algo do tipo. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero pedir pra vocês que se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação. Se você tá gostando dessa série, já deixa o seu gostei. E também, se puder, compartilha. Eu pedi pra vocês darem sugestões, falarem o que vocês acham, qual das duas histórias a gente deve seguir. Eu sei que vocês gostaram muito dessa protagonista aqui. Quem sabe a gente não faça uma segunda temporada dessa série aqui de Criando Histórias e use a ideia delas. Mas eu acho que eu vou ficar na história da drag queen, porque é a que todo mundo falou que gostou, que é uma coisa bem diferente. Também acho. A primeira delas é a premissa. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A premissa é literalmente aquela faísca criativa. E se uma drag queen recebesse poderes de um elemental? É importante a gente deixar anotado pra gente não perder o foco de qual foi a origem da nossa ideia. A segunda coisa é o tema. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tem até o roteiro já pronto, provavelmente vai ser o vídeo da semana que vem, mas em resumo o tema nada mais é do que tipo a moral da história, sabe? É algo que você quer ensinar pras pessoas, qual a mensagem daquela história. Ele funciona de que forma? O protagonista, ao longo da jornada dele, vai aprender uma coisa. E conforme ele aprende aquilo, a gente está ensinando isso para o público também. Como no episódio passado a gente já fez um brainstorm bem legal, a gente conseguiu ter ideias até de momentos de dentro da história, a gente pode anotar esses momentos e aí analisar eles, para ver se tem algum aprendizado, alguma coisa, alguma mensagem que a gente possa inserir dentro deles. Escrevi aqui de uma forma bem tosca, bem simples, mas eu acho que dá pra gente entender muito bem sobre o tema. Começa com: a drag queen tá falida e quase saindo do emprego. Encontra um elemental e recebe poderes. Resolve usar isso para alavancar a carreira. Dá ruim, precisa usar os poderes para salvar algo, alguém, a cidade. E aí termina com o dia sendo salvo. Nisso, a gente consegue perceber o seguinte, que já tem uma mensagem embutida nessa história, mesmo sem a gente precisar pensar muito. A mensagem é a seguinte: você não pode ser tão egocêntrico com coisas que você tem que possa ajudar a sociedade no geral. Calma que o cérebro tá processando aqui. Gente, não me julguem pela forma tosca que eu escrevo as coisas, mas é que é mais fácil de compreender a essência dele se eu escrever de forma simples. Então vamos lá. Para um futuro próspero, temos que pensar no coletivo, e pensar só em nós mesmos é um tiro no pé. Os dois se conversam, é praticamente a mesma coisa, mas é a ideia que essa história passa. Lembrando que a gente pode ensinar várias mensagens dentro de uma história, mas a gente pode colocar várias subtramas ali, ensinamentos pelos antagonistas, ensinamentos por outras coisas, não é limitado só a esse, tá bom? Então já fica a dica, hashtag. A terceira coisa que a gente vai definir aqui nesse vídeo é o gênero. O gênero é importante de ser definido porque existem coisas chamadas convenções de gênero. O que é isso? São literalmente coisas que o público espera de determinado gênero. Então, se você tá num gênero de comédia, você tem que fazer a pessoa rir. Se você tá num gênero de romance, você tem que colocar a pessoa se apaixonando. Mas vai mais fundo do que isso. Por exemplo, se a gente faz um gênero de pessoas com poderes, o público necessariamente espera determinadas cenas. Cena da pessoa descobrindo que tem poderes, treinando esses poderes, lutando com algo maior com esses poderes, a demonstração daquele poder todo que ela tem. Então, essas coisinhas que acontecem dentro desse gênero são convenções de gênero. É tipo um clichê que você pode estruturar de uma forma que não fique tão clichêzudo, mas se você não colocar, tem grandes chances ali da história ficar com aquela sensação de que tá faltando algo, sabe? Por mais que a gente não goste de que a história tenha clichês, a gente espera os clichês quando a gente está assistindo. Então a ideia é o quê? Você saber os clichês que são necessários para esse gênero e você adaptar eles de alguma forma que não fique tão estereotipado, entendeu? Então vamos lá. Gênero dessa história, claramente fantasia. Agora a quarta coisa no planejamento: protagonista. Aqui não é o nome, aqui é o tipo de protagonista. Existem 3 tipos. O primeiro deles é o único, é aquele protagonista principal, que é só ele que vai acompanhar a história. Ele tem um desejo que vai guiar toda a história até o final. Segundo, protagonista múltiplo. São vários protagonistas diferentes
com desejos diferentes. Por exemplo, novelas. Novela tem vários núcleos e cada pessoa ali do protagonismo tem um objetivo diferente naquela história. E o terceiro, protagonista plural, é quando tem vários protagonistas, mas todos eles querem a mesma coisa. Nessa história, acho que fica claro que é protagonista único, né? Conflito. Ó, vocês estão tendo uma aula aqui nesse vídeo, mas esse é o objetivo dessa série mesmo. Então, se você estiver gostando, já vou pedir pra vocês. Clica no gostei aqui embaixo, se inscreve se não tiver inscrito e compartilha com quem vocês acham que gosta de escrever histórias também. E quinta coisa no nosso planejamento é o conflito. O conflito existem 4 no mundo inteiro. Sim, todos os nossos problemas vão cair dentro de algum desses. Qual que é o primeiro deles? É pessoa versus pessoa, ou seja, você vai lutar contra um outro indivíduo. O outro é pessoa versus si mesmo, ou seja, é aquele conflito interno. Todas as histórias têm conflito interno, então obrigatoriamente sempre vai ter pessoa versus si mesmo na história. Terceiro é pessoa versus natureza, ou seja, desastres naturais, tornado, vulcão, tsunami, era glacial, sei lá, essas coisas que a própria natureza produz. Então você vai acabar tendo conflito com ela. E o quarto tipo de conflito é pessoa versus sociedade. Aqui entra a questão de instituições e tecnologias. Então robôs entraria aqui e instituições. Então a pessoa está lutando contra sistema da sociedade, igual os exemplos que a gente viu no outro brainstorm. A pessoa vai lutar contra uma instituição, um banco, contra uma escola, contra uma religião, contra, sabe, essas coisas todas. É pessoa versus sociedade. Por hora, eu acho que o nosso conflito principal para essa história é impedir o desmatamento da floresta local. Esse vai ser o objetivo principal da protagonista, né? O conflito que ela tem que lutar. Quem está desmatando? É uma outra pessoa. Mas é uma outra pessoa individual ou é um grupo, né? Uma empresa? É uma empresa. Sendo uma empresa, a gente tem o tipo de conflito de pessoa versus sociedade. Esse negócio aqui da grama, eu não sei nem se vocês estão ouvindo, mas tá me irritando. A gente tem que voltar aqui nos planejamentos e fazer o quê? Criar uma aba de ficha de personagens, porque a gente não sabe nem o nome das nossas personagens, nem o nome do antagonista, nem o que tá acontecendo ali dentro. Criei uma nova aba de personagem e já deixei uma ficha aqui bem básica, não coloquei nem descrição nem nada, para a protagonista. O nome da protagonista, na verdade, são 2, porque tem o nome do cara e tem o nome da drag queen. Uma pessoa aqui nos comentários sugeriu a gente colocar o nome da drag de Sharon Stone. Eu gostei desse nome, mas eu tô pensando se a gente deveria colocar um nome mais com trocadilho, sabe? De coisa de natureza, não sei. Mas coloquem aqui nos comentários. Se gostaram dessa opção, ótimo. Se quiserem dar mais opções, à vontade também, que a gente vai fazer algumas sugestões aqui. Agora, pro nome do cara, vou apresentar pra vocês um site que eu uso bastante, que é esse Fake Name Generator. Você pode colocar o gênero da pessoa, se é, no caso, Brasil, né, pra usar a coisa, e aqui Brasil de novo. E aí ele gera uma pessoa fictícia. Não somente uma pessoa fictícia, como também gera um endereço para essa pessoa, um CPF, cadastro de pessoa física, que é o RG, o nome da mãe, um telefone falso, sabe? Ele gera tudo, data de nascimento, idade. Meu signo, Sagitário. Gustavo. Eu acho que o nome do personagem poderia ser Gustavo. Já vou de cara, Gustavo Castro. E aí o nome drag, a gente vai... Outras opções... Eu vou ter que parar o vídeo, não acredito. Que horas eu vou gravar isso aqui de novo? Tô de volta, hoje é domingo, o último dia que eu gravei foi quinta-feira, mas eu tentei gravar na sexta, até publiquei no Instagram e começaram a fazer obra aqui em cima. Então foi literalmente o universo falando, não vai gravar agora. E foi até bom, porque eu consegui planejar, pensar algumas coisas com calma aqui pra poder fazer esse vídeo, que não saiu ontem, que era pra ter saído. Vamos voltar aqui, voltar pro foco, e eu vou passar pra vocês o que eu pensei. E vocês tinham deixado muitas sugestões, eu separei aqui algumas principais, de que vocês não queriam que tivesse clichês, né? Obviamente, a história de alguém que recebe poderes e tem que cumprir uma coisa de responsabilidade, concordo 100%. Então eu tentei dar uma subvertida nessa história de uma outra forma que ficasse interessante, que eu vou ler pra vocês aqui agora. A história pregressa. Né? O que é história pregressa? História pregressa é tudo aquilo que acontece antes da nossa história. Então é meio que o mundo comum explicado. Gustavo é um artista inspirado que deseja deixar sua marca no mundo. Mora em uma cidade média do interior e trabalha como ator durante o dia e drag queen à noite.
O teatro no qual trabalha vem recebendo cada vez menos pessoas e seus shows de drag são sempre colocados como o último da noite, quando a boate já tá quase vazia e todo mundo também já estão sem dinheiro para poder fazer qualquer coisa. Ele mora com outros membros do seu grupo de teatro, porque durante o dia ele é ator, que são a Deia, a sua melhor amiga e costureira dos seus figurinos, que eu penso alguém bem inspirado na referência da Edna Moda, sabe? Aquela pessoa com aquela personalidade mais assertiva, um pouco grosseira, mas também carinhosa. Eu pensei a personalidade dela sendo dessa forma. O Diego, como sendo um cara atraente, mais vazio. O Diego, eu pensei aqui nele ser inspirado no Jason Mendoza, lá do The Good Place, que é um cara que seria o Rimbo, né? Que é aquele cara atraente, mas vazio. A Nicole, como sendo uma leonina otimista e festeira, que, claro, a Hailey Dunphy seria a referência pra gente. Eu amo ela. Acho que dá pra gente criar uma personagem bem interessante com ela. A Tânia, que seria a enjoada e controladora, mas assim, ela também teria um papel meio maternal, igual a Mônica lá do Friends. Eu não coloquei foto, mas tá aqui. O Salles, o fora da lei. O Salles tá aqui, não, o Salles é o sobrenome, o nome dele é Vitor Salles. Também não tem foto e não tem referência, mas ele seria o cara meio rebelde do grupo, né? Porque tem que ter uma penca de personalidades aí pra gente conseguir fazer coisas ao longo do tempo. O custo de vida, voltando lá pra história pregressa, o custo de vida da cidade tem aumentado bastante devido a uma construtora que tem feito imóveis de luxo. Então a ideia é que nessa cidade onde ele mora, o custo de vida está aumentando por causa da gentrificação, que é quando coisas mais valiosas, né, tipo um shopping, um hotel, um negócio vai sendo construído e os imóveis ao redor daquilo aumentam de valor, né, são valorizados. Com isso acontece muito nas cidades, os aluguéis aumentam, o preço das coisas aumenta, o custo de vida aumenta e grande parte da população de baixa renda vai sendo expulsa literalmente do local. Eles não vão lá e falam, sai daí, mas por causa do contexto a pessoa acaba sendo expulsa. A ideia é que o conflito principal foque nisso, na gentrificação, e não necessariamente ele tendo que salvar a natureza. Então a gente foge um pouco daquele clichê. Continuando aqui. Isso aqui é importante, e muitos imóveis antigos com problemas estão sendo pressionados a vender para construírem novos shoppings, prédios, essas coisas. Então, os imóveis mais antigos estão começando a apresentar bastantes problemas na cidade. Por que será? Vamos ter isso dentro da história. Ok, história pregressa. Esse é o mundo comum do Gustavo, que a gente tem que decidir o nome de drag dele. Primeira coisa que eu planejei, porque eu pensei assim, tá, vamos fugir do clichê dele receber poderes e ter que cumprir alguma coisa, com poderes você tem responsabilidades e tudo mais. Vamos fugir disso. Eu pensei da gente seguir a ideia do Patrulha do Destino, vocês já assistiram isso? Ao invés do Elemental dar poderes pra ele, ele se funde com o Elemental e aí ele meio que tem que conviver com aquele Elemental dentro do corpo dele, eles meio que tem que criar uma harmonia ali. Então, eles têm personalidades distintas, mas eles convivem dentro de si. Ele está fundido com o elemental. Então eu acho que aí já cria um jogo diferente do que toma esses poderes aqui, agora você tem uma missão. Não, pera. Eu me animo, eu me perco, eu me embolo. Gustavo é um ator e drag queen sem muito sucesso. É aquela história que a gente já viu na história pregressa. Porém, um certo dia, o teatro no qual ele trabalha começa a apresentar vários problemas estruturais e o dono resolve vender para uma construtora que está renovando a cidade. Então, isso já é um ponto que quebra ali o status quo. Ele poderia ser um incidente excitante? Poderia, mas não é, porque ainda tem mais coisas. O que está acontecendo? Na hora que o dono da construtora estava desmatando aquela parte, ele conseguiu capturar um elemental, o elemental das sombras, né, o umbralino. E aí ele captura tipo numa garrafa, pra gente fazer uma referência à nossa cultura brasileira, obviamente. Com esse elemental capturado, o cara passa a ter poderes, né? Agora controlando ele, obriga esse elemental a fazer certas coisas pra ele. E que coisas são essas? Ele começa meio que a destruir propriedades, e ele começa a causar problemas estruturais, problemas na rede elétrica, problema em um monte de outras coisas, que faz o quê? Obriga as pessoas a quererem vender aquele imóvel por um preço mais barato. Então ele consegue expandir os seus negócios pela cidade dessa forma. Então os ambientes da cidade estão meio mal assombrados. Tanto que no começo a gente vai colocar ali uma de foreshadow, né? O pessoal do teatro falando que o teatro parece que está assombrado, porque às vezes eles veem uns vultos, algumas coisas. E aí o que acontece com esse ponto? Acontece que lá num determinado momento o dono do teatro vai chegar pra eles e vai falar o quê? Que o teatro tá apresentando vários problemas estruturais e ele resolveu vender pra uma construtora que tá renovando a cidade.
Então, a gente que já sabe o motivo, sabe que o cara da construtora tá causando esses problemas para poder comprar esses imóveis. Mas o público ainda não vai saber disso. Então a gente só vai ter essa apresentação, ok? Aí vem o nosso incidente incitante, que é quando o Gustavo tá se desmontando de drag lá no teatro, ou quando ele tá voltando pra casa. Esse daí é de menos, a gente decide se ambientação depois. Mas um elemental ferido aparece pra ele e antes de morrer os dois se fundem. E a gente vai terminar o primeiro ato no momento em que ele vai apresentar um show de drag e os seus poderes se despertam. E ele acidentalmente faz o melhor show da vida dele e, consequentemente, o dono da boate coloca ele numa posição melhor ali na noite e pede pra ele repetir esse mesmo show. Pausa, vamos falar melhor desse primeiro ato. Temos a trama a trama C acontecendo ao mesmo tempo dessa questão. O grupo de teatro acabou de perder o teatro em que eles se apresentavam, então eles acabam tendo a ideia de criar um canal de sketches e fazer uma peça virtual, coisa que aqui no Brasil a gente faz bastante. E eles topam, né? Todo mundo topa, inclusive o Gustavo. Espero que esteja dando pra entender. Chegamos na primeira metade do segundo ato, que é quando as coisas começam a escalar, começa a aumentar a tensão, aumentar os problemas. Então a gente tem a etapa que a gente conhece como caminho de provas, caminho de obstáculos, momento que a gente conhece aliados, conhece inimigos, conhece um monte de coisa. Agora que o Gustavo começa a fazer shows melhores e começa a tentar usar esses poderes dele pra poder melhorar o show dele, começa a primeira coisa, o elemental mandar sinais pra ele, a gente ainda pode decidir como, então ele vai mandando sinais de que ele não tá concordando com a forma como o Gustavo tá lidando com os poderes dele. Outra coisa que vai acontecendo nesse momento, concorrência com o Samuel, que é a outra drag queen que a gente precisa de nome. O Samuel, como sendo o principal da boate ali, começa a ficar meio mordido do Gustavo tá ganhando holofotes com aquela apresentação. Então, também vai ter essa coisa. Terceira coisa que vai acontecer nesse momento, os ensaios do grupo ali pro canal e os conflitos que vai acontecendo. Subtrama, né? Pra gente não ficar focado só em uma única coisa e ter esses outros personagens animando a história. Quarta coisa que vai acontecer, o Samuel vai investigar, né, igual a gente conversou, e ele vai descobrir essa questão dos elementais e vai conseguir o poder do elemental do fogo. Vamos pausar aqui para poder falar sobre isso. Esses elementais que estão feridos, que estão se unindo tanto ao Samuel quanto ao Gustavo, eu imaginei eles estarem fazendo isso para poder resgatar esse elemental que foi sequestrado pelo dono da construtora e também para poder ajudar a parar de desmatar a natureza. Então a gente tem um objetivo claro aqui, que é resgatar esse elemental, porque isso tá meio que deixando a natureza desequilibrada. E na minha cabeça, quero saber de vocês também, vocês colocam tudo que vocês acharem aqui nos comentários, esses elementais seriam meio que os mensageiros das forças da natureza. Eles são entidades próprias, mas eles são meio que a natureza se manifestando. Então, quando você captura um deles e tudo mais, você meio que tá deixando a natureza desequilibrada. Vocês que me perdoem, eu sou muito embolado na minha cabeça. Vamos lá. Samuel consegue os poderes do fogo. Ótimo. A concorrência aumenta, porque agora, enquanto o Gustavo tá fazendo os shows dele cheio de vento, vestido voando, coisa acontecendo, não sei o quê, agora o Samuel tá fazendo shows de pirofagia, com fogo saindo pela boca, coisas acontecendo. Eu imagino essa história, eu vi que algumas pessoas comentaram isso nos comentários. Da história sendo uma HQ. Gente, seria meu sonho. Continuando aqui, concorrência aumenta e eles começam a se sabotar. Deixa eu apagar isso daqui, porque isso daqui é da outra trama, a gente já vai falar sobre isso. Mas outra coisa que acontece são desastres naturais pela cidade. E a gente sabe que são desastres naturais. É o dono da construtora que está causando acidentes para poder conseguir conquistar mais território e mais coisas para ele poder fazer. Vamos para a trama C, ver o que acontece. A gente vai ter muitos ensaios da peça, mas o Gustavo falta muito. Ele começa a focar na carreira dele, ao invés de focar nos amigos e nessa coisa, nesse projeto deles que ele tinha topado fazer. Eles também começam a produzir a peça, fazer cenário, fazer figurino, fazer um monte de coisa, e em determinado dia o Gustavo acaba destruindo parte do cenário com seus poderes, acidentalmente, obviamente. E aí o Gustavo acaba revelando seus poderes para os amigos deles. Se vocês quiserem me dar uma sugestão de algum contexto legal para o Gustavo revelar os seus poderes para os seus amigos, eu acho que vocês podem deixar aí nos comentários. Voltando então. Aí quando ele revela os seus poderes, eles decidem acrescentar isso na peça. Obviamente, tem toda aquela coisa de, nossa, mas como isso aconteceu? Vamos descobrir o que aconteceu com você, nananana. Sim. Mas eles também vão decidir acrescentar isso na peça deles, porque eles vão ter efeitos especiais sem precisar gastar nada por isso, né? O midpoint do conflito principal, que é a história da construtora, dos elementais e tudo mais, é outro. Por quê? Porque o midpoint da história é o momento em que você tem que dar um choque no seu público,
causar meio que um plot twist que force o seu protagonista a parar de ser uma pessoa... Tipo assim, ele vai mudar a estratégia. Eu ia falar de um jeito complicado, mas ele vai mudar a estratégia dele. Uma forma que alguns autores explicam o midpoint, que eu acho que é maravilhoso da gente entender, é o quê? É quando o protagonista esbarra, ou seja, ele dá de cara com um conflito principal. Quando chega no midpoint, para de ser um momento de aprendizado e começa a ser um momento de ação. É a hora do seu protagonista colocar as coisas na prática. O midpoint dessa história que eu pensei então é o Gustavo sabotar o Samuel. Então, como ele tem poderes do ar e o Samuel do fogo, ele vai intensificar as chamas e vai acabar causando um acidente. Isso vai fazer o dono da boate proibir o Samuel de fazer outro show de pirofagia, né, com fogo e tudo mais. O Samuel vai ficar pé da vida e nessa noite eles vão ter a primeira briga deles, briga mesmo, de usar os poderes e tudo mais, ali do lado de fora da boate, numa viela, num beco, e enquanto eles estão brigando, eles vão se deparar com um vulto, uma sombra, destruindo o painel elétrico da boate. Eu queria muito que ela destruísse a boate, sei lá, faz uma árvore cair em cima, alguma coisa do tipo, mas talvez seja muito intenso pra essa parte, não sei. É planejamento, gente, me perdoa, mas é planejamento, é um momento de ter brainstorm. Mas a questão é, eles veem isso, esse é o choque, é o plot twist, o que tá acontecendo, porque a boate é importante pros dois. Eles começam a seguir essa sombra, até que eles chegam, sei lá, pra dentro da mata, no local onde tá o desmatamento, e eles veem vários vultos lá dentro, e esses vultos veem eles. Essa é a etapa da provação, a primeira batalha deles. E tem coisas importantes dentro dessa batalha. Primeira delas, os dois vão lutar com essas sombras, que vão ver eles, obviamente elas vão atacar, e eles vão lutar de forma muito individualizada, porque eles não gostam um do outro, então eles só vão se proteger. E o Samuel, achando que é muito topetudo, né, pra não falar outra palavra, ele vai acabar sendo nocauteado. E o Gustavo vai salvar ele, vai pegar ele, vai levar pra longe, enquanto as sombras estão meio que perseguindo eles, até que eles conseguem se salvar. E acaba essa batalha. Ou seja, eles perdem essa batalha. Os dois feridos, acabados, eles perdem essa batalha. Agora o que eu tenho pra dizer sobre essa parte? Que eu não sei se eles devem ser levados pra dentro da mata na parte de desmatamento e lá ter a batalha, ou se eles devem ter a batalha ali na boate mesmo, pra que no final a boate seja destruída. Eu até acho mais interessante. O que vocês acham? Me digam. Gabriel do Futuro vindo aqui interromper sua programação pra poder finalizar esse vídeo logo, porque tava muito longo. Então, resumidamente, o que eu pensei? Ele vai perder essa batalha, eles já perderam a boate, eles perderam também o teatro, né? O Gustavo perdeu o teatro e ele também vai perder a apresentação de peça dos amigos dele. Então vai sendo, ó, tipo, até chegar no ponto mais baixo da narrativa. Nesse ponto, alguma coisa que eu ainda não sei o que é, podem sugerir aí embaixo, vai fazer com que ele entenda que o que tá acontecendo na cidade é o cara da construtora que tá controlando um elemental. A gente ainda tem que acrescentar um monte de drama nessa história, ainda tem que colocar dor, tem que criar relação com os personagens, tem muita coisa pra fazer ainda, mas nesse primeiro momento é isso que eu estou imaginando. Então ele chega nesse ponto baixo, ele percebe o que ele devia fazer e vai pra batalha. Como vai fazer isso tudo? Vamos ver isso daí depois. É isso que eu pensei pra essa parte. A gente tem essas 5 coisas. O nome das drags, quando o Gustavo vai se fundir com o elemental, a aprovação vai ser na boate, vai ser lá no negócio desmatado, a gente vai destruir a boate. Quarta coisa, o que vai fazer o Gustavo perceber que ele, como destruir o dono da construtora. Alguma coisa tem que rolar ali para ele ter essa mudança. E quinta coisa, o que fazer para demonstrar ali no final da história que existem novos problemas e novos poderes. Quem sabe nossos coadjuvantes ainda não ganhem poderes na continuação da história. E se vocês quiserem dar pitaco sobre qualquer outra coisa, falar, Gabriel, ainda tá muito clichê, precisamos mexer em outras coisas, à vontade. Coloquem aqui nos comentários, taquem suas sugestões, seja de nome, seja de personagem, seja de acontecimento. Eu espero que vocês estejam gostando dessa loucura, dessa confusão mental que é a construção de uma história, comigo pelo menos é assim. E se vocês estiverem gostando, deixa um gostei aqui embaixo para o YouTube saber, compartilha com seus amigos para ajudar mais pessoas a verem esse conteúdo e a gente conseguir criar um projeto legal, quem sabe que isso daqui não vira uma HQ. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam achando legal. Se vocês quiserem que eu explique melhor alguma coisa, também me avisa. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.